Acreditem ou não, eu fiquei muito mais nervosa em fazer essa palestra em português do que em inglês. Para começar, é o dobro de cadeiras preenchidas aqui, então é pouca pressão. Mais uma coisa que eu descobri no processo de traduzir essa palestra é que a nossa querida língua portuguesa teve muitas modificações desde que eu estava na escola muito tempo atrás. Então, antes que eu comece, eu quero agradecer 3 alunas do curso de Fundamentos, a Yara, a Tati e a Carla, que me ajudaram a reaprender o português. Eu não fazia ideia que ideia não tem mais acento. Então, se aparecer alguma coisa estranha ali, a culpa é toda minha. Tá baixinho aqui. Oh, yeah? Ok. Ah, tá funcionando? Tá funcionando? Vou achar um lugar para ele. Ok, melhor assim? All right. Eu quis dizer, vamos lá, não falei all right. Mas, como é muito comum a gente estar aqui em qualquer palestra e sempre, não importa o tema, no centro espírita, volta e outra vai cair o tema de reencarnação. Mas hoje a palestra toda vai ser sobre reencarnação. Então a gente vai falar um pouquinho dos conceitos, dos fundamentos da reencarnação e depois a gente vai cobrir algumas das perguntas que são mais frequentemente perguntadas quando a gente fala de reencarnação. Deixa eu achar o meu pointer. Ok. Fique sabendo, portanto, que hei de voltar do silêncio maior. Não esqueças que voltarei para ti. Um pouco de tempo, um momento de repouso sobre o vento, e uma outra mulher me dará a luz. Essa é a introdução do livro O Poeta, de Khalil Gibran. Isso mostra pra gente que encarnação não é um conceito espírita. É um conceito natural. Desde que existe humanidade, existe reencarnação. Para mim, particularmente, é um tópico muito atrativo, mas é também um tópico muito controversial. Então, hoje, como a gente está num centro espírita, eu vou usar os aspectos que a gente fala sobre o espiritismo. Alguém pode me falar quais são os 3 aspectos? O filosófico, o religioso e o científico, isso mesmo. Então, a gente vai cobrir isso. Mas, antes de tudo, vamos falar sobre o que é reencarnação em si mesmo. Reencarnação é a volta do espírito a um novo corpo físico. O princípio espiritual evolui de um átomo primitivo até se tornar um espírito puro. E a evolução espiritual é uma lei que harmoniza o universo e liga todas as coisas na natureza, dando-lhe um propósito. Para a gente evoluir, é impossível a gente evoluir numa encarnação apenas. Não tem como a gente ter todas as experiências necessárias com uma vida só. Para a gente sair do átomo primitivo, deixa eu achar aqui, até se tornar um espírito puro, a gente tem que passar. Ninguém nasce de um átomo apenas e numa encarnação somente chega a ser um espírito puro. Encarnação no espiritismo é algo tão importante e foi
Para a codificação de Kardec foi tão importante que no túmulo dele, não sei se dá para ver bem aqui, a frase que escolheram para o túmulo dele, espero que eu traduza certinho aqui. Nascer, morrer, renascer novamente e constantemente progredir. Assim é a lei. Então, imagina, da codificação inteira foi sobre a reencarnação que escolheram para colocar no túmulo dele. Então, vamos lá no aspecto filosófico. Reencarnação é um dos princípios do Espiritismo. Existem vários, mas um dele que é base do Espiritismo é a reencarnação. É uma consequência de duas leis naturais. A lei da justiça divina, que a gente conhece também como causa e efeito, e a lei do progresso. Ela é sempre progressiva, nunca regressiva. Como eu já falei antes, para a gente atingir a perfeição, e perfeição, gente, eu estou falando relativa a nós, perfeição absoluta só a Deus, e isso a gente não tem como aspirar. Mas o único jeito é através de várias reencarnações. O Kardec chamava de pluralidade de existências e definiu como a única explicação que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para nós, porque nos dá os meios de regressar, de resgatar nossos erros através de novas provas. Quando eu li isso, me fez lembrar, eu cresci estudando em escola católica. E eu tinha muita dificuldade de aceitar quando as freiras davam aula de religião e diziam para mim que Deus era justo. Só que eu chegava num dia, via uma amiga minha chegando com tênis da moda, no carro mais novo que tinha. E se acontecia de estar chovendo, eu tinha uma amiga que não vinha para a escola, porque o lugar que ela morava não tinha nem asfalto. Ela só podia estar naquela escola porque a mãe trabalhava lá e ela tinha bolsa de estudo. Então eu vi essas duas diferenças. Uma menina que não tem como sair de casa porque tem tanta lama que ela não chegaria na escola e outra vindo num carro mais novo. Qual é a justiça de Deus nisso? Até quando eu conheci o Espiritismo, que daí sim fez sentido. É uma forma de resgatar os nossos erros através de novas provas. Por isso que cada pessoa tem uma vida diferente. Isso são as reações das nossas ações do passado. Ok, o aspecto científico agora. Em ciência, a gente quer ver provas e fatos concretos. Quando a gente fala de reencarnação, é algo meio difícil de trazer provas e fatos, mas existem muitos estudiosos, pesquisadores, principalmente psiquiatras e psicólogos, que fazem esse tipo de research, de pesquisa. A maioria dessas pesquisas são sobre memória além do cérebro, aquelas memórias que não têm explicação do que a gente já passou da nossa vida. A gente vai estar viajando, chega numa cidade que a gente sabe que nunca foi, que nunca viu vídeo, nada, e de repente você vê aquela casa que você sabe quais são onde é a sala, onde é o banheiro, você tem aquela memória. Também com crianças que trazem memórias espontâneas de outras vidas. Estudando o Espiritismo, a gente sabe que as crianças, até em torno dos 7 anos de idade, ainda têm muito contato com o mundo espiritual, ainda está terminando essa fase de reencarnação. E nesse período, eles têm muitas memórias espontâneas. Então, é muito comum a gente escutar as criancinhas dizendo para os pais: o meu outro papai, a minha outra mamãe, ou antes que você foi, o meu papai ou a minha mamãe, aconteceu isso ou aquilo. E essa é uma das explicações. Também as memórias antes do nascimento. Às vezes as crianças falam para a gente:
antes de você ser a minha mamãe, ou antes de eu vir morar nessa casa, eu era gente grande, eu fazia isso, fazia aquilo. E às vezes conta relatos que a gente interpreta como sendo as experiências no mundo espiritual. E também hipnoses regressivas, marcas de nascença, e aí tem vários outros itens que são estudados. Eu escolhi 3 apenas desses estudiosos, porque é o que eu tenho mais familiaridade com o trabalho deles. O primeiro deles é Ian Stevenson, ele é um psiquiatra canadense. Os estudos deles foram feitos, a maioridade foram feitos com crianças, a maioria na Índia, e eram crianças que tinham todas essas lembranças, e ele fazia uma pesquisa com eles, fazia uma entrevista super relatada, com muitos detalhes, muito rica. Pegava o máximo que ele podia e depois ele ia procurar se ele conseguia provar algum desses detalhes. Então, se a criança falasse, eu nasci em cidade tal e a minha família era essa ou aquela, ele ia até essa cidade, ele entrevistava a família até achar os pontos que coincidiam. E ele fez tanto isso que os que ele tinha a certeza que era fato de reencarnação, que todos os fatos batiam, e às vezes ele chegava a levar as crianças para essa casa, e as crianças entravam e falavam, sim, ali era a minha cama, esse era o meu pente, a minha escova, aquele lá era o meu filho, mesmo que ele é velho hoje, ele era o meu filho. Então, eram muito ricos os detalhes. Ele tem mais de 3.000 casos, com detalhes ricos assim. O outro aqui, Brian Weiss, ele é um psiquiatra americano. Ele ficou um pouco mais famoso na mídia, porque ele escreveu o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. Isso. Com esse livro, ele conta o relato de como ele começou a acreditar e pesquisar reencarnação. Ele tinha uma paciente que já fazia 1 ano que ele fazia regressões, tentava ajudar com vários tipos de terapia e não estava indo para lugar nenhum. Até que um dia, numa dessas regressões, ao invés de ele falar para ela, vamos visitar a sua infância, a sua juventude, o que seja, ele já tinha feito isso tudo. Ele falou, ok, vamos até o ponto onde começou os seus problemas. E aí, instantaneamente, ela começou a relatar uma vida que até então ele não sabia o que seria. Daí, com todas as pesquisas, ele entendeu que ele estava falando sobre vidas passadas. Imagina, então, para um acadêmico americano, psiquiatra, muito bem visto na sociedade que ele vivia, no meio dele, entre os colegas de profissão, ele chegar e falar sobre reencarnação. Ele tinha certeza que ali era o final da carreira dele, que aquilo era uma carreira, um suicídio de carreira. Mas ele começou a fazer esse mesmo tipo de terapia com outros pacientes, tendo o mesmo resultado. E depois de 1 ano com terapia convencional, não tinha resultado nenhum. Ele começa a fazer isso, começa a dar resultado, ele começou a pesquisar mais a fundo, ao ponto que ele falou, eu não tenho como cobrir essa verdade que eu achei, e escreveu o livro, e hoje ainda faz esse tipo de trabalho. Quer dizer, eu acho que ele faleceu. Se não me engano, ele... Bom. E desses 3, o Dr. Hernani Guimarães de Andrade, dos 3, ele é o único que é espírita. Eu conheci ele pessoalmente, ele morava perto da minha cidade, no Brasil, e eu tenho muitos livros dele, então eu sei alguns dos tópicos que ele estuda no espiritismo, e para mim o mais fenomenal são os estudos que ele faz sobre o perispírito. Mas sobre reencarnação, ele também fez muito estudo similar ao Dr. Stevenson, mas ele fazia com adultos também, não só com crianças. Então ele fazia as entrevistas, pegava todo esse relatório, ia procurar as informações, se batiam ou não, e a que ele tinha confidência de que era realmente um caso de reencarnação, ele publicava.
Eu não sei se a gente tem aqui algum livro dele em português, mas eu sei que a gente tem um em inglês. Quem quiser depois me ver no final, que eu sei onde ele está escondido. Mas, então, aqui são só 3, mas existem muitos e muitos e muitos. Muita gente que faz essas pesquisas com crianças de alguma data específica, de tipo de 3 a 7 anos, e os relatos que a gente recebe nisso são fenomenais. Mas, continuando, vamos passar para o aspecto religioso. A crença na reencarnação tem a sua origem nos primeiros dias da humanidade e as suas culturas primitivas. Como é algo tão natural do espírito, desde que tem espírito, tem reencarnação, né? Então, não começou com o espiritismo, não começou com Kardec. Está presente nas religiões do Antigo Egito. A maioria das filosofias e da ciência do Egito Antigo são, de alguma forma, relacionadas à reencarnação. No hinduísmo, eu até trouxe para vocês uma passagem do Bhagavad Gita. Assim como uma pessoa veste roupas novas, abandonando as velhas, o espírito, do mesmo modo, aceita novos corpos materiais, abandonando os velhos e inúteis. O final do nascimento é a morte, e o final da morte é o nascimento. Assim é a lei. Parecido com o que está lá no túmulo do Kardec, né? No budismo, o sofrimento vem dos desejos dos seres humanos, o que leva a nascimentos sucessivos. Assim como a luxúria, o desejo encontra satisfação em todos os lugares. O desejo das paixões e poderes são fontes de sofrimento. Na Grécia Antiga, Sócrates e Platão têm todo um trabalho em cima de reencarnação. A Cabala judia, o taoísmo, Rosacruzes, claro, o espiritismo, druidas, muitas religiões espiritualistas têm o conhecimento de reencarnação. Mas os druidas, eu acho que a gente tem a crença em reencarnação. Os druidas, eles tinham a certeza da reencarnação, ao ponto de que você podia fazer um empréstimo para ser pago na próxima vida. Isso é ter certeza que a reencarnação existe. E Jesus também nos ensinou sobre a reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a reencarnação era parte do cristianismo. Mais para frente a gente vai voltar aqui no ponto porque eu coloquei era. Okay, se alguém tiver alguma pergunta, gente, a Lívia está aqui para responder, tá? Pode fazendo. Ok, a lei de causa e efeito, o karma. Quem acha que karma é castigo? Ok, todo mundo passou na prova. A lei que define as provas, as redenções e as particularidades de cada uma de nossas reencarnações. Assim como nas nossas leis espirituais, na nossa lei física também a gente tem algo parecido, que é a terceira lei de Newton. Para cada ação existe uma reação igual e oposta. Claro que no karma não é igual e oposta. Se a sua ação é amor, você não vai receber o oposto, você vai receber o dobro de amor. Karma é uma palavra que vem do sânscrito e significa ação. Ninguém me ouviu falar punição, né? É ação. E mesmo no nosso Pai, no Pai Nosso, que a gente rezou aqui, a gente orou no início da nossa reunião, diz: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, aí a ação e reação vindo direto de Jesus para a gente. Então, gente, a lei da causa e efeito, não é muito diferente do que quando a gente
ou tem um problema nas costas, tira algum músculo do lugar. Aquilo vai ficar dolorido, às vezes a gente não consegue usar as costas por um tempo, vai ficar mancando e depois melhora. Então, cada vez que a gente comete alguma ação que prejudica o nosso espírito de algum modo, a gente vai ter que passar por um processo que a gente vai ter que arcar com aquela deficiência até que a gente consegue se reajustar. Então, uma nova encarnação, às vezes, que a gente vê, eu tenho uma deficiência ou eu tenho um problema, é nada mais do que a gente estar calminho, restabelecendo, para depois poder continuar a nossa história. Mas eu prometi perguntas e respostas, né? Então, vamos lá. Número 1, todo mundo quer saber o porquê de tudo isso. Por que a gente reencarna? Resposta mais simples é: em uma existência apenas não conseguimos chegar à perfeição. Assim, nós precisamos provas de uma nova existência. Eu estou feliz que a minha amiga Dilma veio hoje, porque eu adoro usar ela como exemplo. Se a gente olhar para Dilma hoje, só nessa encarnação que ela está agora, eu posso garantir para vocês aqui que ela faz o melhor doce de goiaba do mundo. Melhor cookie. Também o melhor cookie. Então, olha só, ela já tem 2 pontos da vida dela que ela atingiu a excelência. Ela faz os cookies, ela faz o doce de goiaba. Mas, se a gente só olhar para ela hoje, ela não sabe ser o marido. O marido aqui é o Will. Então, como que ela vai ter uma experiência sendo o marido que vai pegar as goiabas no pé de goiaba? Então, a gente tem que ter uma existência diferente para a gente poder ter a experiência em vários aspectos. Então, hoje ela é uma mulher, um dia ela vai ter a experiência de ser um homem, de ser uma mãe, de ser uma filha, um filho, o que quer que seja. Do mesmo jeito que o Will tem a experiência no serviço militar, um dia ele vai ter uma experiência de mulher e ver como a gente sofre, né? Segunda, a Bíblia fala sobre reencarnação. Muita gente diz que não tem reencarnação na Bíblia. Daí você pergunta se eles leram a Bíblia e já muda o assunto. Mas sim, tem reencarnação na Bíblia. Jesus e Nicodemos. Em João, ele diz: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois, em Mateus, ele está falando com os apóstolos, quando perguntam para ele sobre Elias. Ele diz: Elias já veio e vocês não o reconheceram. Aí os apóstolos entenderam que ele estava falando de João Batista. Mas lembra lá atrás que eu falei que reencarnação era parte do cristianismo? Então, por que não é mais, né? O que aconteceu? Então, já que a gente está sem poder viajar, eu convido vocês a fazer uma viagem mental comigo, não de espaço, mas também de tempo. Então, vamos até o ano, um pouquinho antes aqui, vamos ao ano de 550. Naquela época, a gente vai para Istambul, na Turquia. Naquela época chamava Constantinopla. O imperador do Império Bizantino era Justiniano. O Império Bizantino era o império da época. Roma já era notícia velha. Quem queria estar no auge ia para Constantinopla. O imperador convidou todos os líderes da igreja para fazer um conselho e chegar às regras que iam reger a igreja, todas as diretrizes, qual seria os próximos passos da igreja. Por 3 anos, eles fizeram todos esses debates e no ano de 553, eles lançaram o Segundo Concílio de Constantinopla. Nesse concílio, ele ordenou ao Papa uma lei diferente.
E essa lei dizia: se alguém diz que as almas humanas preexistem na condição de inteligências e de santos poderes, e que, tendo-se corrompido por essa razão para o seu castigo, sejam mergulhadas em corpos novos, quer dizer, reencarnam, que ele seja anatemizado, quer dizer, ele vai ser excomungado, não vai mais fazer parte da igreja. Naquela época você tinha que fazer parte da igreja. Agora, por que Justiniano ia ordenar ao Papa uma lei assim? E não era dele, alguém ordenou o imperador. E eu pergunto para vocês, quem tem poder acima do imperador? Exatamente! Então nós trazemos a Imperatriz Teodora. Ela decidiu que ela não gostava de reencarnação e é melhor que a gente tire isso da Bíblia, acabe com essa história. Por que ela fez isso? Ela não tinha o nascimento no berço de ouro como imperador. Ela fazia parte do mundo artístico e ela era também uma prostituta. Então aí já ficou meio difícil o caso dela para ser imperatriz. Então ela decidiu que ela ia ser muito gentil, ia fazer um convento e convidar voluntariamente convidou mais de 500 das suas ex-colegas de profissão para morar nesse convento e jogou a chave fora. Muitas dessas mulheres confinadas se suicidaram. Então isso já era algo que pesava na consciência dela quando falava sobre reencarnação. Ela sabia que essas ações teriam uma reação. Ela também era defensora da escravidão. Então, com isso tudo, ela decidiu, o que eu faço agora? O mais fácil de fazer é mudar a Bíblia, mudar toda a igreja e acabar com a reencarnação. Então, são poucas passagens que sobreviveram esse concílio de Constantinopla e continuaram na Bíblia. Então, por isso a gente não tem muitas histórias ou muitas passagens que falam sobre a reencarnação. Número 3. Existe um período entre as encarnações. Muitas pessoas querem saber, alguém que acabou de desencarnar, vai se reencarnar instantaneamente? Ou o que acontece nesse período? Sim, existe um período e se chama estado errante. Os espíritos errantes são aqueles que habitam a erraticidade, esperando uma nova existência física para se melhorarem. Existem vários graus e o seu período de espera pode durar dias ou até séculos, mas nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver. Nosso ponto é evolução. Então, não tem como a gente ficar parado perpetuamente num estado. Cedo ou tarde, a gente vai voltar. E esse período depende da evolução de cada espírito, da necessidade, do projeto de reencarnação. Muitas vezes, o espírito está pronto para reencarnar, mas o grupo que ele tem que reencarnar junto não está pronto. Então, isso faz muita diferença no período em que ele vai reencarnar. Número 4. Podemos reencarnar como um animal. Não? Alguém acha que pode? Não, isso seria um regresso na evolução. E os espíritos não regressam. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 612. Mas o princípio espiritual que habita nos animais, quando completamente individualizado, pode um dia reencarnar na espécie humana ou numa espécie do tipo humano. Alguma pergunta, gente? A Lívia está aqui, assim, prontinha. Número 5. Podemos reencarnar em sexos diferentes. Sim, como eu falei, a Dilma e o Will. A gente tem que passar por várias
experiências. Não seria justo Deus fazer só mulheres sofrendo. Os homens vão ter que passar por uma crise mensal para ver como é. Sim, os espíritos reencarnam como homem e como mulher, já que o espírito não tem um gênero específico. Então, eu sou uma mulher hoje, ou eu sou um homem hoje. O espírito em si não tem sexo. Como nós aprendemos e progredimos em todas as áreas, cada sexo apresenta ao espírito provas e deveres específicos, assim expandindo as nossas experiências. Alright, qual é a próxima? Pergunta número 6. Essa eu vou ter que responder com muito cuidado, porque eu sei que a minha família está assistindo. Nós reencarnamos na mesma família. Dependendo da sua família, eu vou ter boas notícias ou más notícias aqui. Exatamente. Espíritos reencarnam como família para contribuir no progresso um dos outros. Muitos espíritos se reúnem pelas afinidades que sentem e reencarnam no mesmo grupo. Inimigos do passado podem reencarnar na mesma família para aprenderem a amar e perdoar uns aos outros. Todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo já tem uma pessoa em mente agora. Nossa família física nem sempre é a mesma que a nossa família espiritual. Podemos reencarnar em famílias diferentes, com outras afinidades e gostos, para que nós aprendamos com seus valores ou ensinemos os nossos a eles. Alguém aqui tem uma ovelha negra na família? Se ela está do seu lado, não levanta a mão, por favor. Só uma. Agora, quem respondeu não, na minha família não tem nenhuma ovelha negra, é você. Sinto muito. É claro que a minha família assistindo, eles sabem que na nossa não tem nenhuma ovelha negra, de jeito nenhum. Mas gente, é o melhor jeito de a gente passar pela prova de aprender a amar e perdoar uns aos outros é na família. Com os nossos amigos é fácil distanciar, no nosso trabalho a gente pede demissão, a gente vai para outro canto, mas a família sempre vai estar lá presente. Principalmente se é no caso de pai, mãe, filhos, é uma relação para a vida toda. E é nisso que a gente sofre mais e a gente ama mais. Número 7. Almas gêmeas existem. O que vocês acham? Não? Sim? Não? Quem está com a esposa ou o marido do lado? Well, a resposta é depende do que você chama de almas gêmeas. O que existe são seres que se encontram em outras vidas e planejam se reencontrar novamente. Pela motivação de se reencontrarem, eles sentem uma atração que os fazem se encontrar por acaso. É aquela situação que é quase que magnética, algo que te puxa para aquela pessoa, que você, às vezes, só de bater o olho, você sabe, aí está você. Eu estava esperando por você. Mas quando a gente ouve muito falar na rua sobre alma gêmea, a ideia que muitas pessoas fazem é que existia um espírito e esse espírito foi separado em dois. Então, eu e essa outra pessoa, a gente tem a mesmo começo, a gente era um espírito. E isso é impossível, porque a gente aprendeu já que todos os espíritos são criados iguais. Todos começam do mesmo jeito e têm a sua própria individualidade. Então, você pode ser super parecido com a outra pessoa, você pode ter uma afinidade muito grande, mas você é você e essa pessoa é outra pessoa. 8.
Por que algumas pessoas reencarnam com deficiências, enquanto outras reencarnam com dons e talentos especiais? Deficiências podem ser indicativos de abusos cometidos em vidas pretéritas e que agora precisam se reajustar. De qualquer modo, essa limitação será temporária. A maioria das deficiências são no corpo. Mesmo que seja mental, é no nosso corpo, no nosso cérebro físico, onde isso tudo está. O nosso espírito não tem essas deficiências por um grande período de tempo. Isso a gente evolui e vai mudando. Memórias e aptidões e experiências são guardadas no perispírito, depois de práticas contínuas de certa habilidade. A gente vê isso principalmente em crianças prodígios, com música, com ciência, aquela criança que já nasceu sabendo. Quer dizer, ela traz isso de um passado. E a nossa profissão atual não está sempre relacionada com uma do passado. Se você trabalha com iPhone hoje, eu te garanto que na sua encarnação pretérita você não fez isso. Mas muita gente acha que eu sou médico hoje porque eu já fui médico em várias vidas. Pode ser que seja, mas isso não é uma regra. Às vezes você é médico hoje porque você causou mal a tantas pessoas que o único jeito de você resgatar essas ações seria ajudando o maior número de pessoas possíveis. 9. Podemos lembrar nossas outras vidas. Muitos podem se lembrar de vidas passadas, em sonhos e meditação, durante transes mediúnicos, terapias regressivas ou através de técnicas de indução. A maioria das pessoas tem um véu que previne as lembranças de virem à tona, porque isso poderia atrasar a sua evolução. E esse é o ponto principal aqui. É um tipo de proteção que nos guarda de reconhecer inimigos do passado que podem estar reencarnados em nossa família. E aqui é o ponto da palestra que eu vou ter que ser muito chata. Quando a gente vê anúncios no jornal, na internet que falam: você pode ir para Caçadega com seus amigos num sábado à tarde, ter uma sessão de terapias de regressão, e vai ser muito legal, você vai saber quem você foi. Isso é muito, muito, muito perigoso, ao ponto de eu querer ser chata aqui na frente de todos vocês. Obrigada. O fato todo é que imagine que você vá numa dessas regressões e a pessoa que esteja fazendo a regressão realmente saiba como te colocar num estado de indução, e você descobre que o seu filho foi o seu assassino na vida passada, ou que o seu marido era o seu carrasco. Daí termina a sessão, a pessoa fala: tchau, $200, volte outro dia. Você vai para casa, como que você vai digerir toda essa informação? Como que você vai olhar para o seu filho quando ele está te pedindo uma ajuda e você agora começa a lembrar todo o mal que ele já te fez? Então, terapia regressiva é uma ferramenta muito importante, muito usada, mas tem que saber ser usada. Geralmente com psiquiatras, psicólogos que sabem o que fazer depois da regressão. Só regredir, gente, é fácil, mas como lidar com essa informação que você vai trazer à tona, aí que está o perigo. Então, se você realmente quer saber quem você foi, olha quem você é hoje. Porque tudo que você é hoje é a reação do que você fez antes. Então, é super fácil saber o que você fez antes. Eu posso falar várias qualidades horríveis que eu, com certeza, já fiz pelo que eu sou hoje. E, com certeza, todo mundo pode fazer isso. E as boas também, exatamente. Porque é reação.
Então, a gente fez uma ação ruim, a gente tem a reação agora. A gente fez coisa boa, a gente vai ter os frutos agora também. E 10. Como podemos ser responsáveis por essas ações e reparar todos esses erros que a gente nem mesmo lembra? Nós não lembramos, mas temos uma intuição. Lá no fundo do coração a gente sabe. As nossas tendências são os avisos do que fizemos no passado e a nossa consciência nos alerta para que não cometemos os mesmos erros do passado. Nem sempre temos que sofrer com o que fizemos no passado. Agora é a boa notícia do dia. Através do trabalho e assistência aos outros, nós podemos reduzir ou até eliminar as dívidas do passado. Jesus nos ensinou que o amor cobre uma multidão de pecados. Então a gente tem duas opções aqui na nossa vida. Por tudo que a gente já errou, por tudo de bom que a gente já fez, a gente vai continuar evoluindo. E a gente pode escolher o caminho da dor ou o caminho do amor. Então, se a gente resolve que a gente vai trabalhar, vai ser uma pessoa caridosa, vai seguir todos os exemplos que Jesus nos deu, nossa vida vai ser muito mais fácil. A gente vai estar reduzindo muito desse karma, muito desses efeitos, até o ponto que a gente pode eliminar essas dívidas. É muito trabalho, mas eu acho que trabalho é bem mais fácil do que sofrimento. E acho que vocês concordam com isso. Ok, terminamos as perguntas. Lívia, quer responder alguma? Ok, de onde que eu tirei todas essas informações? No Livro dos Espíritos, no livro 2, no capítulo de 4 a 6. Eu até marquei aqui para falar para vocês os tópicos que cobrem só nesses capítulos. Fala da reencarnação, da justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos, transmigração progressiva, destino das crianças depois da morte, o sexo nos espíritos, parentesco, filiação, semelhança física e moral, ideias natas. Então, a informação sobre a reencarnação que a gente tem que procurar primeiramente está aqui no Livro dos Espíritos. E lá na frente a gente tem também um livro que eu usei, que foi o Luiz Rivas, que é O que é a Reencarnação. Esse é um livro para quem gosta da parte gráfica, dos desenhos, das cores, é um livro fenomenal, as explicações são super simples. Mas no Livro dos Espíritos, o que eu gosto muito é quando depois que o Kardec faz uma pergunta para os espíritos, eles respondem, às vezes ele volta e dá uma explicação um pouquinho mais aprofundada para a gente. E essa é uma das explicações que ele fala sobre reencarnação. A doutrina da reencarnação, isso é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. Quer dizer, todos nós, né? A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferecem os meios de resgatarmos os nossos erros por nossas provações. A razão nos a indica e os espíritos a ensinam. E aqui está o ensinamento. Mas se você já está cansado, já são 8h10, meu Deus, eu quero ir para casa. 3 coisas que eu quero que você lembre hoje. Não precisa lembrar das perguntas, das respostas. 3 coisas aqui. Em cada encarnação, nós aprendemos em diferentes áreas de conhecimento, mas, acima de tudo, precisamos aprender a amar a nós mesmos, aos outros e a Deus. Se a gente fizer isso, a gente já está evoluindo. Não tem como não evoluir se a gente pratica isso. A cada ação nossa, seja ela boa ou ruim, gera consequências. Reencarnação atua como uma reação ou correção aos atos do nosso espírito. Quer dizer, karma não é castigo.
Deus não está castigando ninguém com uma deficiência, com a ovelha negra na família, com o marido ou a esposa difícil. Isso tudo é para a nossa evolução. Isso são ferramentas para a gente continuar no nosso caminho de evolução. Em cada reencarnação, nós atingimos novos níveis de evolução até chegarmos ao nível de um espírito puro. Portanto, ponto final, não é castigo. Quando a gente vê uma pessoa, qualquer pessoa, principalmente se ela está te irritando, te fazendo mal, eu quero que vocês tenham certeza de que o que você está vendo é a melhor versão que essa pessoa já teve. Todo mundo está evoluindo, ninguém está regredindo. Então, aquilo é o melhor que ela pode te dar. Então, vamos ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de calma. Se é isso que ela está nos dando, é porque é só isso que ela tem para nos dar. E a gente tem um passado também. Às vezes, para uma outra pessoa, a gente está sendo essa pessoa difícil. Então, qualquer pessoa que você encontre, a gente está no mesmo barco. A gente está, todo mundo, tentando chegar ao nível de um espírito puro. Só que a gente ainda está tão inferior que a gente tem que fazer isso pelas provações, pelos erros. Então, mais paciência uns com os outros. E muito obrigado.